noite a todos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, por este canal, pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Vânia, trabalhadora da casa, e estou incumbida hoje de realizar a atividade que é ligada ao Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu estou fazendo não através do celular que eu sempre utilizo. Então eu gostaria de saber se o som está ok. Alguém pode me dizer? Se o som está de acordo, está adequado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ninguém ainda respondeu, mas eu acredito que esteja bem. Então, nós vamos dar início a mais uma atividade, lembrando que todo dia, na hora da Ave Maria, às 18 horas, temos uma atividade ligada à Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer aquela oração que o Mestre nos ensinou, o Pai Nosso, e vamos fazer juntos. Pois foi mesmo Jesus quem disse, onde houver 2 ou 3 falando em meu nome, aí estarei eu. Então, somos muito mais que 2 ou 3 neste momento. Então, unamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, de forma a conseguirmos nos sintonizar com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Vamos juntos então, fechando os nossos olhos físicos, materiais e abrindo os olhos da alma. E assim, oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Deixe-me ver aqui, um pouco baixo o som, deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar. Só um momentinho, meus amigos. Acho que eu vou ter que chamar o meu filho para ver. Só um momentinho que eu vou tentar aumentar o som. Só um momento. Tá bom. Então, meu filho falou que eu tenho que falar mais perto do aparelho. Então, veja se agora melhorou, meus amigos. Vou tentar falar mais perto, mais alto. Melhorou? Vamos então à leitura da mensagem de hoje. É ligada ao capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17 tem por tema Sede Perfeitos. E nós vamos agora, então, fazer uma breve leitura. Não é um texto tão grande, dá para a gente ler na íntegra, para depois fazer os comentários pertinentes. Então, vamos lá. Caracteres da perfeição. Itens 1 e 2 do capítulo 17. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos,
Que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 48. Fizemos a leitura de um trecho do Novo Testamento. Entretanto, agora iremos para a parte em que Kardec nos esclarece a respeito do trecho lido. E Kardec diz o seguinte: desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta, se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral ou moral maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Caracteres da perfeição. Este é o texto que hoje nós temos a comentar e que é ligado, como eu disse anteriormente, para quem está chegando agora, é o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos é o tema deste capítulo e a questão, os itens que nós abordamos foram os itens 1 e 2 que abrem o capítulo. Então, Kardec coloca como título dessa lição, dessa mensagem de hoje, os caracteres da perfeição. O que são caracteres? São equivalentes a características da perfeição. E então, Kardec, ele escolhe um texto do Novo Testamento em que Jesus fala para aqueles que o ouviam. Ele diz assim: para amar os inimigos, para fazer o bem aos que vos têm ódio, para orar por aqueles que nos caluniam. Se hoje é difícil termos esta atitude fraterna, imaginemos há 2000 anos, quando Jesus encontrou uma humanidade bem mais rebelde, menos evoluída, mais ligada aos instintos do que aos sentimentos. Então, Jesus coloca uma situação totalmente nova. E diz mais, ele se aproveita daquelas
pessoas que viviam na época, alguns segmentos. Ele nos fala dos publicanos, ele nos fala também dos gentios. Então, é importante que entendamos o contexto histórico da época, para que possamos apreender com mais propriedade o significado, a essência que a lição nos traz nesta noite de segunda-feira. Então, quando ele diz assim, veja, vou repetir aqui. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então ele está dizendo, se nós amamos somente aqueles que nos amam, ou seja, nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas com quem temos afinidade, com que temos similaridade nos pensamentos, ideias, sentimentos, opiniões. Então, é fácil amar aquele que pensa semelhante a nós. O difícil é amar aqueles que contestam o que falamos, que não nos querem bem. Então, Jesus coloca, sabendo do ódio, da ojeriza, da hostilidade que aquele povo tinha em relação aos publicanos. Os publicanos eram os coletores, os cobradores de impostos. Então, eles eram pessoas consideradas execráveis, porque eram tidos como pessoas de má vida, que enriqueciam ilicitamente. E nós temos uma passagem com o principal dos publicanos, que era Zaqueu. E Zaqueu se converte. E Zaqueu, ele reconhece que ele havia defraudado, prejudicado certas pessoas, porque ele mesmo se propôs a pagar quadruplicado aqueles a quem ele houvesse prejudicado anteriormente. Então, percebemos por aí que os publicanos eram personas não gratas. Então, Jesus coloca assim, ora, mas se vocês amam a quem vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Então, entendendo o contexto da época, como eles hostilizavam os publicanos, porque eles cobravam o imposto de Roma e eram os próprios judeus cobrando dos judeus para passar este imposto, este tributo a Roma, que dominava toda a região. Então, Jesus nos coloca que amar a quem nos ama, não teremos nenhuma recompensa, porque é muito fácil fazer isso. Mas ele vai além e ele vai nos falar dos gentios, quando no texto ele diz aqui literalmente, e se vós saudardes, ou seja, e se vocês cumprimentarem somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial, não fazem também assim os gentios? Então vamos entender quem eram os gentios. Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Então, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses, haja vista os romanos, os gregos e outros povos que por ali passassem, eles eram também hostilizados. Os judeus eram, portanto, uma comunidade fechada. Eles hostilizavam os próprios judeus que se colocavam na condição de publicanos, de cobradores de impostos, e com muito mais ênfase, eles não gostavam dos gentios, que eram esses povos que não eram monoteístas como o povo judeu. Sabemos que o povo judeu, e foi por isso que Jesus nasceu entre os judeus, porque eles
já tinham a ideia e a crença num Deus único, não em muitos deuses. Então, aqui diz também Jesus: ora, mas se vocês saudarem só os seus irmãos, ou seja, judeus, vocês vão se saudar entre si, vocês não fazem nada de especial, porque os gentios também fazem assim. E ele fala que os publicanos também se amam entre si, amam os seus amigos, amam os seus familiares. Então, eu pergunto a vocês, será que Jesus, ele estava diminuindo, ele estava julgando os publicanos e também os gentios? Absolutamente. Jesus, nós sabemos, não fazia asepsia de pessoas. Inclusive, pelo contrário, ele procurava caminhar, ele procurava compartilhar em muitos momentos de pessoas que eram mal vistas pela sociedade. Ele ceou, jantou com Zaqueu, que era o principal dos publicanos, e é claro que a sociedade, aquela comunidade falou de Jesus, falou mal, interpretou muito mal essa atitude de Jesus. Ele estava sempre junto com prostitutas, ladrões. Para Jesus, todos eram irmãos. E como irmãos, todos suscetíveis a falhas, a erros, pois que todos estavam no mundo de provas e expiações como estamos até hoje. Então, Jesus não quis diminuir os publicanos e nem os gentios, mas ele quis exemplificar para aqueles que os ouviam que aqueles a quem eles tanto hostilizavam amavam e saudavam-se entre si. Então, se eles quisessem fazer melhor, teriam que amar aqueles que não os amavam. Teriam que saudar aqueles que não os saudavam. Então, na sequência, agora falando do trecho de Kardec, Kardec nos diz que é claro que nós, criaturas, que fomos então um dia, na noite dos tempos, como costuma dizer o meu companheiro, o meu marido João, nós fomos criados lá na noite dos tempos. A nossa origem se perde. Não sabemos quando fomos criados, mas certamente o fomos. E fomos criados não como seres humanos, tal qual nos apresentamos hoje. Fomos criados por Deus, nosso Pai Celestial, como um princípio inteligente. E como princípio inteligente, como eu sempre reitero, fomos estagiando nos diversos reinos da natureza. Fomos evoluindo, adquirindo certas habilidades, até nos tornarmos um espírito único. Cada um de nós é um espírito único e estamos aqui para progredirmos. Ora, se somos e fomos criados por Deus, nosso Pai, não é possível falarmos de chegarmos à perfeição absoluta, pois que a perfeição absoluta só a Deus pertence. Nós somos criaturas, somos co-criadores, como a doutrina espírita nos esclarece. Na condição de co-criadores, podemos também criar, podemos auxiliar a obra divina. E devemos, como espíritas, como cristãos, e se tentamos sermos homens, mulheres de bem, temos um compromisso com a regeneração do planeta. E este compromisso começa em nós, em nossa intimidade,
junto aos nossos familiares, junto aos colegas de trabalho, junto a todos aqueles que de uma forma ou de outra conosco convivem. Então, os caracteres da perfeição se ligam essencialmente à caridade. A caridade, no dizer da doutrina espírita, é o amor em ação, ou seja, é o amor colocado na prática. Então, é só amarmos os nossos inimigos que nós atingiremos a perfeição? Amarmos os nossos inimigos, nenhum de nós neste momento tem condição. Por vezes até podemos dizer, não me coloco na posição de inimigo de ninguém. Não quero deliberadamente prejudicar a ninguém. Isso pode ser um fato, mas daí a considerarmos que nós amamos realmente os nossos inimigos, vai uma grande distância, porque não temos ainda condições, mas estamos no caminho. Somos crianças crescendo. Ninguém condena uma criança por ela não ter a habilidade de um adulto. Assim conosco acontece. Os benfeitores espirituais compreendem que nós estamos num processo evolutivo e que um dia, sim, todos nós amaremos incondicionalmente uns aos outros. Enquanto isso não é possível, visto que estamos num planeta de expiações e de provas, rumo a um planeta em regeneração, nós vamos aprender, todos nós. A velocidade com que iremos aprender vai depender unicamente de nós mesmos, não das circunstâncias, não das pessoas que estão ao nosso redor, mas dos esforços que fizermos de amar realmente. Quando chegarmos à condição de amarmos a todos incondicionalmente, estaremos no patamar de Jesus, o nosso mestre, divino pastor de nossas almas, médico também de nossas almas. Estaremos no mesmo patamar de Jesus. Então, amar indistintamente, profundamente, incondicionalmente é próprio de espíritos puros. Nós chegaremos lá? Chegaremos, mas para isso haverá necessidade das duas asas, como eu costumo dizer. Nós temos simbolicamente duas asas para adquirir e, quando adquirirmos essas duas asas, alçaremos voos maiores em direção à luz com Jesus. Então, uma é a asa do conhecimento. Ninguém aprenderá a amar a todos se não for pelo conhecimento. Então, uma asa é a do conhecimento. E a outra asa, sim, que é a do sentimento, do amor, que é o sentimento por excelência. Então, quando tivermos conhecimento, que é adquirido através da observação, do estudo, espírita que não quer estudar se priva de um poderoso meio de progresso e evolução. Então, nós não podemos nos privar do estudo. E sabemos também que com o avanço da idade, com o envelhecimento, é fundamental que, além de exercícios para mantermos a nossa saúde, que tenhamos sempre desafios intelectuais pela frente, a fim de que
possamos exercitar o nosso raciocínio. Por isso que costumam dizer, aprenda uma língua nova. Aprenda, faça cursos. Por quê? Para sairmos daquele comodismo. Se quisermos envelhecer bem, estudemos, pratiquemos exercício, cuidemos da nossa saúde, do nosso metabolismo, da nossa imunidade. Isso é fundamental. Vivemos uma pandemia, todos nós, e isso é em nível mundial. O conhecimento, a prática do bem, tudo isso vai aumentar a nossa imunidade. Claro, temos que ser racionais, temos que viver com lógica, voltada para a ciência, devemos ter todos os cuidados que as autoridades sanitárias de saúde preconizam. Neste momento de pandemia, precisamos manter o distanciamento social, usar máscaras, álcool em gel, lavar as mãos com frequência. Tudo isso nós estamos falando do corpo físico, mas a nossa imunidade, ela não é tão somente física. Nós temos também a questão da imunidade espiritual. Então, é um conjunto. Mantenhamos o nosso pensamento sempre firme, na prática do bem, com fé, com confiança, sabendo que todos nós que fomos convidados para viver no planeta Terra, estamos passando por provas e nenhum estudante pode avançar para a série seguinte se não for submetido a provas. Se ele só assistir às aulas e não realizar as provas, ele ficará retido. Então, para nós, esta pandemia é uma verdadeira prova, é um desafio. Como estamos nos saindo? É algo que devemos perguntar a nós mesmos. Então, o amor é a régua que nos mede perante Deus, nosso Pai. E quanto mais nós nos dedicarmos ao bem, a amar, a perdoar, a melhor ainda, nem nos sentirmos ofendidos com as ofensas, com as picuinhas que surgem em nosso caminho. Vamos aprender com Jesus. Afinal, há 2000 anos, Jesus nos deixou o maior legado de amor, de devotamento, de abnegação, de sacrifício, pois que Ele deu a sua própria vida para que seu exemplo jamais fosse esquecido, olvidado por todos nós. Queridos amigos, o horário já está passando e na última live que eu fiz até me esqueci de fazer a prece de encerramento. Hoje não quero esquecer. Então, amigos queridos, vamos juntos nos sintonizar com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré? Com certeza, todos nós que estamos agora unidos neste momento, nesta live, estamos em sintonia com a equipe espiritual. Então, vamos homenagear Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, fazendo uma prece. Fechemos os nossos olhos, serenemos a nossa mente, o nosso coração, respiremos profundamente para nos colocarmos em condições de fazer a prece. Assim, oremos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias às 18 horas. Sempre um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré espera por você. Hoje fui eu, Vânia, terça e quarta, Sérgio, quinta, Ezequiel, sexta eu retorno, sábado, Ezequiel novamente e domingo, Arielle. Meus amigos, quem puder ou quem ainda não está fazendo, que faça o Evangelho no lar. É uma proteção divina em nossos lares, protegendo não somente o nosso lar, mas nossos familiares queridos. Um ótimo final de segunda-feira, uma excelente semana a todos, um abraço fraterno, tudo de bom e até a próxima. Realmente falo, tomando todos os cuidados. Mas nós somos co-criadores da nossa realidade. E nunca o mundo precisou tanto dessa nossa força mental. Nunca. E como eu falei, 3% apenas, da população são espíritas, aí se junta com mais alguns espiritualizados, mais despertos para esse mundo de ilusão. E só esse ato de começar a pensar no bem, na transformação, na renovação, isso é uma imensidão de energia e de transmutação que pode acontecer com esse planeta. Por quê? Se a gente leva uma notícia triste e isso causa uma desarmonia tão grande no nosso corpo e para aqueles que recebem, então por que uma energia de esperança, de transformação, de mudança, não vai transformar esse planeta? Vai. Então, nesse momento, nós somos chamados a lutar, a trabalhar nós mesmos para emanar essas energias e conseguir concretizar, materializar aquele mundo de regeneração que a gente espera. Isso já aconteceu, que eu estava falando do cometa que ia causar o caos e tal, E isso já foi transmutado. Estava previsto para isso acontecer. Mas houve uma transformação, uma alteração kármica do nosso planeta. E muitos dos lugares que a gente escuta, ouve dizer que isso passou. Inclusive um áudio do Divaldo, que eu escutei hoje, foi de um dia atrás, ele falando que tudo vai passar, que os espíritos trazem isso pra gente, que tudo vai passar, que o nosso Brasil vai ser, sim, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Então, que todos nós possamos estar com forças, preparados para o nosso serviço. Gente, que delícia que é trabalhar pelo amor. Se é amor que esse mundo precisa, não é difícil doar amor. Não é difícil. É só amor. Só amor. Mas se de repente está tão difícil doar amor, é porque a gente está precisando se encher primeiro dele. Então vamos primeiro cuidar de nós, do nosso mental, do nosso emocional. Vamos vigiar essas energias que nos cercam, as provas que nos chegam, para a gente não deixar a peteca cair. Porque nós vamos vencer. O bem está nos orientando. Isso mesmo, querida família. É só confiar e seguir em frente. Muito obrigada. Bom, então nesse momento, vamos novamente tranquilizando as nossas mentes.
nos ligando aos nossos mentores e deixando essa energia do amor que agora nos cercam fluir pelo nosso corpo, alimentando o nosso espírito e transmutando todas as formas e pensamentos que estiverem em nosso lar e impregnando nas paredes do nosso lar físico e do nosso lar, aqui ó, do nosso lar, corpo físico, nosso lar do espírito, possam ser envolvidos por essas energias, nos dando muita força, muita coragem, porque nós temos fé. Nós só precisamos deixar essa fé guiar nossos caminhos. E assim, vamos junto com os trabalhadores de Maria fazer a nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. E assim sempre será. Uma boa semana para vocês, meus amigos. Que vocês permaneçam na paz do Mestre Jesus, porque nós vamos vencer. Nós estamos com o bem e o bem está do nosso lado. Ele não vai deixar que nada de mal nos aconteça. Tudo está programado, tudo está certo. Nós só precisamos confiar e acreditar. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Um beijo para todos e muito obrigada. Tchau, tchau.